Todos, vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje. Abram a apostila na página 216. Nós vamos falar um pouquinho, a gente vinha falando da industrialização do Brasil, né? Que na década de 50 a indústria deu um up e começaram a vir para o Brasil as multinacionais. Empresas que são do capital estrangeiro, mas que começaram a operar no Brasil. E com isso houve a necessidade do Brasil criar uma infraestrutura que possibilitasse o desenvolvimento industrial. E dentre uma dessas infraestruturas, houve a necessidade de modernização dos transportes, da frota brasileira. E é um pouquinho disso que nós vamos estudar agora. Num país tão grande e diversificado como o nosso, onde um dos problemas essenciais é a integração do território nacional, integração significa ligar todas as redes de transporte, tá? Isso é integração. Porque, por exemplo, a gente tem estradas razoáveis, aliás, muito ruins aqui no estado de São Paulo, mas lá no norte do Brasil, as estradas são piores ainda. Tem estradas que viram um barro que os caminhões não passam. Então, isso seria integração, tá? A rede de transportes é fundamental. As pessoas precisam se locomover, as mercadorias precisam ser levadas aos vários pontos de consumo e cada vez mais as trocas rápidas de informações é necessária. No período colonial, os primeiros meios de transportes mais organizados era a navegação de alto custo, feita através de portos litorâneos, regionais que escoavam o açúcar, o ouro, o diamante e posteriormente o café, enviados para a Europa. A conexão de uma região a outra, norte-sul, era feita de um porto a outro, por meio da cabotagem, tá? Mas internamente o acesso que existia eram estradas de terra ou navegação precária pelos rios, utilizados pelos bandeirantes, Rio Tietê, Rio São Francisco, etc. Na verdade, se a gente for analisar, os transportes no Brasil sempre foram um problema bem sério. Se a gente levar em conta, claro, a gente está falando de um Brasil ainda, uma parte de um Brasil colônia e depois a República Brasileira ainda era precária? Claro que sim. Pavimentação não existia na maioria das estradas. Algumas cidades aqui da nossa região demoraram para ter asfalto nas suas cidades. Então vocês imaginam as rodovias como eram, né? Mas o Brasil tem uma grande rede de rios, o que facilitava escoar essa mercadoria. Claro que, dado a época ou as circunstâncias da época, era tudo muito precário. Hoje seria bem bacana se tivesse isso. Vamos continuar? Olha aí, ó. Recife e seu porto. Gilles Peters. Olha que legal. Tinta, óleo. Esse é um quadro bem legal que mostra o porto lá do Recife. É um porto bem precário, né, gente? Olha as embarcações. Estrada do Comércio, trecho dentro da reserva do Museu de Arqueologia. Olha a pavimentação da época, gente. Ainda o nosso ruim ainda é melhor que o deles, né? Brincadeira, a gente tá falando de circunstâncias históricas. Vamos lá? Entre 1870 e 1920, sob o controle e interesse dos ingleses, foram implantadas as ferrovias. Elas surgiram no Nordeste, no Recôncavo Baiano e principalmente em São Paulo, para servir à economia cafeeira, transportando seus produtos até os portos. Vejam abaixo. Então aqui, ó, aqui a gente tem Salvador, ó. Olha que legal. A gente tem Salvador e a rodovia que foi implantada. Muito legal isso, né? Vamos continuar? Aqui abaixo, a antiga estação de trem, distrito de Mailasc, inaugurada em 1898. Casarão em estilo inglês, parte da estrada de ferro Sorocabana, São Roque, São Paulo. É muito parecida, a nossa é bem maior, né? A nossa estação de trem. Muito maior do que essa, né? Vamos continuar?
Outro meio bastante viável no Brasil é o transporte através de rios, as hidrovias. Já sabemos que há uma grande quantidade de rios, mas poucos foram usados regularmente como forma de integração e transporte. Destacam-se os rios amazônicos e o Rio São Francisco, que foram utilizados tradicionalmente para integrar as regiões banhadas por suas águas. Gente, um dos meios de transporte muito eficazes é a hidrovia. É eficaz sim, tá, gente? E o risco de poluição é bem menor do que pelo transporte, né, de caminhão que a gente vê. Então aí a gente tem o encontro das águas, né, do rio Tapajós e Amazonas, no Igarapé, a sul de Ponta Negra, patrimônio cultural imaterial do Pará. Olha a diferença da cor das águas, gente, em Santarém. Rio São Francisco, vista de drone, tá, do centro histórico do distrito de Entremontes, Piranhas, em Alagoas. Muito legal, né? O desenvolvimento industrial e, sobretudo, a implantação das multinacionais automobilísticas, aquilo que eu acabei de relembrar, na década de 50, trouxe a necessidade de uma rede de transporte que integrasse as áreas produtoras de matérias-primas com as áreas de produção, além de fazer a distribuição eficiente das mercadorias rapidamente para agilizar o lucro dessas empresas. O que transforma as rodovias na rede dominante de transportes do país. E foi o que aconteceu. Quando as multinacionais começaram a chegar no Brasil, na década de 50, como a gente acabou de ver, surgiu a necessidade de repensar essa integração das estradas. Por quê? Porque eles precisavam ligar os fornecedores de matérias-primas até essa fábrica. E a fábrica aos demais estados para a entrega desses bens, desses produtos prontos. E aí, o Brasil se viu num impasse. Por quê? Porque as nossas rodovias eram péssimas, de péssima qualidade. E as empresas necessitavam de rapidez, agilidade. Por quê? Para a obtenção de lucro. Aí vocês imaginam, vamos lá. Um caminhão com vários carros para trazer para o interior do Brasil naquela época, com rodovias péssimas, cada pneu estourado era um prejuízo, e vocês imaginam como devia ser. Era bem gritante. A partir da década de 70, o governo federal criou uma rede rodoviária que atende à integração das várias partes do Brasil. Observe nos mapas a seguir os vários tipos de rodovia criadas que completavam ou criavam redes menores regionais. Vamos ver aqui? Virei o meu aqui, ó. Aí a gente tem várias rodovias, né? A gente tem uma lá, ó, que inicia lá em Santa Helena e liga Santa Helena aqui, ó, na ponta do Brasil, ó. Inicia lá em Santa Helena, passando por Boa Vista, Caracarai, Manaus, Canumã e chega em Vilhena. Depois a gente tem uma aqui, ó, em Macapá, Santarém, aí vem Cuiabá, São José do Rio Preto, Ourinhos, Irati até Bagé. Acho que é Bagé. Depois nós temos aqui uma outra, ó, que liga o Oiapoque, aí vem Tucuruí, Marabá, Araguaiana, Goiânia. Aí é São José do Rio Preto, Ourinhos, Irati, até aqui, ó, Bagé e Aceguá. Depois nós temos outra aqui, ó, que liga Fortaleza. Aí tem outra aqui do lado, Natal, João Pessoa, nananana, que vai ligar até aqui, ó, em Jaguarão. Então, essas foram as redes que foram criadas, tá? Nesse mapa aqui, ó, nós vamos conhecer as rodovias radiais. Vou diminuir um pouquinho pra gente olhar elas, tá? As rodovias radiais são aquelas que estão ligadas a um ponto em particular, né? Ó, nós temos Cáceres, aqui no Mato Grosso,
Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, Santos, Campos, Rio de Janeiro, Campinho, na Bahia, Fortaleza, aí no Ceará, Belém do Pará e Manaus. Essas rodovias são rodovias radiais. As rodovias transversais, tá? São aquelas que fazem a ligação dentro da mesma região, tá? Se vocês olharem, começa aqui em Macapá, aí vai lá, Caracarai, Issanã, Benjamin Constant, Cruzeiro do Sul, Marechal Taumaturgo, aí vem Rio Branco, Porto Velho, Itaiatuba, Altamira, Marabá, Carolina, João Pessoa, Recife. Aí depois tem outra que liga Cuiabá, Brasília, Vitória a Ilhéus. E uma aqui, ó, Uruguaiana, Porto Alegre. E por fim, as diagonais, tá vendo, ó? Essas diagonais, tem uma que ligada até São Paulo, ó, tá vendo? Diagonais. Tá bom, pessoal? A opção por rodovias como forma prioritária de transporte apresenta alguns problemas. Primeiro, dependência com relação ao preço internacional do petróleo. Péssimo. A gente fica vinculado ao preço do petróleo, né? Altíssimo. O custo dos fretes que encarecem o produto final, porque as rodovias de péssima qualidade, quebra de caminhões, etc. Até mesmo a demora da entrega. O custo de manutenção das estradas. Uma frota crescente de caminhões. Alto nível de poluição atmosférica, como a queima de combustíveis. Por isso, a partir da década de 90, foram realizadas a privatização de ferrovias. E aí surge o bom e velho pedágio, né? E a construção de novas vias, investimentos nas vias navegáveis e criação de novas hidrovias, planejamento e modernização dos portos. Na década de 90, então, com a péssima qualidade das rodovias, aconteceu o quê? Surgiram os pedágios. As rodovias foi feita uma concessão dessas rodovias. Tudo bem, até aí tudo bem, né? A concessão dessas rodovias. Mas se a gente for olhar da década de 90 para cá, a privatização dessas rodovias fez com que melhorasse a qualidade dessas rodovias? Algumas não. Né? Algumas não. Aí, com o surgimento da necessidade de investir em transporte, eles resolveram fazer investimento também nas hidrovias. O escoamento por meio de hidrovias, ele não é um escoamento caro, também não é poluente, mas não é de interesse. Por que não é de interesse governamental que o transporte seja feito por hidrovias? O que rende mais? O consumo do petróleo ou o pouco consumo do petróleo por parte de rios? Nos rios, né? Porque o navio ele não consome a mesma quantidade. Porque o rio chega uma hora que ele mesmo vai levando. E aí? Pois é. Então, na verdade, a lucratividade para o governo, para essas concessionárias que são as responsáveis pelo pedágio, fez com que isso não fosse viável. Certo? Os transportes aéreos encontram também condições particularmente favoráveis em nosso país, devido à dimensão de nosso território e à demanda de deslocamentos de longa distância, o que torna o avião o meio mais cômodo que qualquer outro meio de transporte. Essa situação levou à criação de várias companhias aéreas de grande porte, além de várias regionais. Gerou também a criação de uma ampla infraestrutura de aeroportos e alfândegas. Transporte, o nosso país é muito grande, gente. Então, por exemplo, se a gente for viajar lá para o norte do Brasil, nós vamos ficar dias dentro de um ônibus. Dias. O que é cansativo. Então, o avião é uma opção? Claro que sim, é uma opção. Cara, para nós que estamos aqui embaixo, né?
que não temos o mesmo patamar de vida de uma pequena minoria, mas é uma alternativa. E o avião teve uma época que ele se tornou até mais acessível, né? Mas é uma alternativa. Então aqui, ó, a gente tem um mapa, tá? Da carga em toneladas, tá? Então, abaixo de 20 mil toneladas por ano, internacional e doméstica. Ó, aqui na região do estado de São Paulo, nós temos bastante carga internacional, né? Bastante mesmo. Aqui em Manaus, ó, a gente tem essa carga internacional ainda pequena, mas tem por conta da Zona Franca de Manaus, onde são produzidos os eletroeletrônicos, tá? Que são levados para todo o planeta. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, ganha aí, ó, de transporte de objetos para fora do país. Número de passageiros, ó, mesma coisa. Rosa é internacional e doméstica, vermelho. Ó, só 2 aeroportos para valer aí fazem o transporte de internacional, né, ó. Que é em Guarulhos e no Galeão, no Rio. Legal, né? Achei que Viracopos também fazia transporte de passageiros internacional. Me enganei. Com tudo isso, houve a necessidade de um aumento significativo das linhas de transmissão elétrica no país. Então, ó, além de remodelagem dos transportes necessária para que a produção dos bens e serviços produzidos na capital, né, de São Paulo fosse escoado para as outras regiões do Brasil e para o interior. Houve também a necessidade de repensar os transportes, ou seja, o meio de transporte, repensar as rodovias, repensar os aeroportos, ou seja, os transportes aéreos, construção de portos para que pudesse ocorrer o escoamento dessa produção via rios. Houve também a necessidade de pensar na distribuição de energia elétrica. O Brasil, com todas essas hidrelétricas que a gente tem uma cidade, a gente tem no Amapá, nós estamos com um problema. Faz vários dias que o Amapá está sem energia elétrica. Então, isso é um absurdo, a gente ter essa grande quantidade de rios e as pessoas com necessidade de energia num lugar daquele, sem energia, com problema já na distribuição de água. Produtos congelados já foram para o lixo, já foram perdidos. Uma grande quantidade da pesca foi jogada fora por falta de forma de manter aquilo gelado. Então, houve uma necessidade de remodelação. Mas o Brasil, com todas essas hidrelétricas, ainda estamos muito aquém do que poderia ser realmente a distribuição de energia elétrica no Brasil. Muito longe do que poderia ser a realidade. Vamos estudar aí? Então, vamos lá. Olha só. Gente, olha aqui no norte do Brasil. Distribuição de energia elétrica. Olha como vai chegando, vai aumentando quando vem vindo para essas regiões aqui, ó. Olha o estado de São Paulo. Jesus, não dá nem para ver. Então, olha lá. A linha verde, 750 kW. Deve ser 1.000. A linha existente, linha projetada, tá? É a linha que ainda vai ter. Laranja ou vermelho, eu acho, 500. Essa corzinha aí que parece um rosa, 440. Depois vem 345, 230 até 138. Aí a gente tem energia nuclear. Vamos ver. Só aqui, ó, no Rio de Janeiro. Depois a gente tem subestação, são esses pontinhos, são subestações, tá? E depois a gente tem aqui
Ó, até 1.000 quilowatts, até 1.000 a 5.000, de 5.000 a 12.600, tá? Aí tem uma ligação, 2, 3, 4, 5 ligações. Então, olha aqui. Tá vendo? O Brasil ainda precisa, né, expandir um pouco mais. Lá pro norte do Brasil, isso aqui. Agora vamos para o diálogo com o texto. Em duplas, mas se quiser fazer individual, pode fazer. Os meios de transporte e comunicação passaram por diversas mudanças ao longo do tempo. Recorte e cole as imagens que estão no final do caderno, observando a sequência da evolução. Então, depois eu mostro para vocês. Lá no final... Lá no final tem a evolução dos televisores, das embarcações, dos telefones e dos aviões, tá? Depois vem, escolha uma delas para escrever um pequeno texto sobre a sua evolução e o que influenciou na vida das pessoas. O que é a evolução desses aqui fizeram, né? Depois vem, segundo o texto lido, apresente uma vantagem e uma desvantagem para o uso de cada transporte. Aéreo, quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Hidroviário, quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Ferroviário, mesma coisa, e rodoviário. Analise o gráfico e responda. Comparação de matrizes de transporte e carga. Então, vamos lá. Ó, verde é ferroviário, vermelho rodoviário e azul aquaviário, tá? Ou hidroviário para nós. Na Rússia, principal meio de transporte é trem, um pequeno rodoviário e por água. No Canadá, o rodoviário e ferroviário fica meio que equilibrado, né? E um pouquinho só pela água. Austrália também existe um certo equilíbrio entre o rodoviário e o aquaviário. Estados Unidos, também igual do anterior, igual da Austrália. China, ainda é o rodoviário, é o principal. Agora o Brasil nem se fala. O principal meio de transporte é o rodoviário, né? Por que o Brasil apresenta a maior porcentagem no transporte de carga rodoviária? Por quê? Que o Brasil usa muito o meio de transporte, usa carros ou caminhões como meio de transporte. Comparando o transporte mais utilizado na Rússia e no Brasil, na Rússia o mais utilizado é o ferroviário. No Brasil, é só 15%. Qual dos dois países tem um custo menor no transporte de carga? Justifique sua resposta. E aí, qual que gasta menos, tá? Com o transporte, se comparado que a Rússia utiliza 81% ferrovias. 4. As imagens a seguir representam estações ferroviárias em tempos diferentes. Então, a gente tem uma estação ferroviária em 1950 e uma estação ferroviária no município de São Paulo em 2016, tá? Esse meio de transporte é utilizado por pessoas para levar cargas. O que mudou em relação à fonte de energia utilizada por ele? Bom, vamos lá. Aqui, este meio de transporte aqui, ele utilizava o quê como meio de energia? Carvão, né? Tem uma chaminé ali. E aqui, da CPTM, ó, é o quê? Qual é a fonte de energia utilizada atualmente, tá? E o que mudou? B. Complete o quadro com as informações solicitadas. Qual a semelhança entre eles e quais as diferenças entre esses dois? Então, fica aí para vocês repensarem um pouquinho.
Depois, esse meio de transporte atende as pessoas da região em que você mora? Justifique sua resposta. Nós temos o transporte ferroviário aqui em Santo Anastácio? E aí, o que você acha? Eu fico por aqui nessa aula de geografia, tá? E volto.